O artigo 265 do Projeto da Constituição de 1824 determinava que o governo reconhece os contratos entre os senhores e os escravos e o Estado vai vigiar para sua manutenção. E a Constituição de 1824 determinava que para ter direito ao voto nas eleições era preciso comprovar uma renda de 100 mil contos de réis e para se candidatar nas eleições era preciso comprovar uma renda de 500 mil contos de réis. E isso porque o Estado é o poder organizado de uma classe sobre a outra, o poder organizado para manter a acumulação de capital, a concentração de riqueza e a exploração do povo trabalhador. O Estado é uma superestrutura jurídica e política feita para manter a ordem econômica e o direito é um instrumento de dominação de classe, ou seja, isso significa que o Estado e o direito eles são construídos a partir da estrutura econômica, a partir das relações de produção capitalista. Então vamos olhar o Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil, 46% das terras agrícolas estão concentradas nas mãos de 1% dos proprietários. São cerca de 50 mil pessoas, multimilionários, barões do agronegócio, que detêm praticamente metade das terras do Brasil. E essas pessoas exercem o controle das terras, do agronegócio, de amplos setores da economia, da mídia, da rádio, das emissoras de televisão e também o controle sobre o Estado brasileiro, sobre a política, sobre o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, são totalmente controlados pelos barões do agronegócio, justamente porque eles detêm um poder sobre a base material da sociedade, sobre a terra, sobre a riqueza, sobre o capital. Esse domínio econômico se reflete num domínio sobre a esfera política, sobre o controle do Estado brasileiro. E é por isso que a gente fala que o direito e o Estado são a superestrutura jurídica e política, porque a superestrutura é justamente esses elementos que são construídos a partir da estrutura econômica, que são construídos sobre uma certa estrutura econômica. Então, no Brasil, a concentração econômica, a concentração de renda, riqueza e propriedade dá a essa minoria da sociedade, a esses bilionários, a burguesia, as condições de se apropriar da política, do Estado, do direito. E é por isso que o direito e o Estado acabam sendo só um instrumento para manter a classe trabalhadora sob controle e manter a concentração de renda, riqueza e propriedade nas mãos dessa minoria de burgueses safados que controlam o Estado brasileiro. Então os barões do agronegócio, eles têm 46% das terras agrícolas nas suas mãos, concentrada nas mãos de 1% de proprietários, e aliado a isso, o Congresso Nacional dos 513 deputados, mais de 300 são da bancada ruralista, que vai atuar no parlamento para dar privilégios para o agronegócio. E inclusive recentemente o Congresso Nacional ele aprovou a redução da Floresta Nacional do Pará pela metade, vai autorizar o agronegócio a destruir metade de uma floresta imensa para colocar gado para pastar ou para plantar soja e milho. Aí eles detêm toda a concentração das terras no Brasil. Essa terra não é usada para produzir arroz, feijão e batata para alimentar o povo brasileiro, mas é usada para produzir soja e milho para exportar e engordar o porco lá na China, enquanto o dono desse latifúndio, o dono das terras, lucra milhões de reais por mês e não paga imposto nas exportações. Os acionistas lucram milhões de reais, não pagam imposto. Tem 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil e o agronegócio segue lucrando acima da vida das pessoas. Então, quando a gente analisa uma sociedade pela ótica marxista, a gente analisa tanto as relações de produção econômica, a produção da vida material, os meios de produção, a terra, as indústrias, os bancos, as fábricas, mas a gente analisa isso enquanto uma estrutura e a partir dessa estrutura é construída uma superestrutura jurídica, política e ideológica feita para manter a base econômica e manter o acúmulo de riqueza, o acúmulo de capital e a exploração do povo trabalhador. É isso aí, gurizada. Se vocês gostaram do vídeo, então já curte, comenta, compartilha. Vim só fazer um comentário rápido, uma observação, uma reflexão curta, rápida e objetiva. Se vocês gostaram, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação, curte e comenta para engajar e aos guri.